Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Prabhus, Matadis, todas as glórias de Srila Prabhupada. Me perdoe aí um pouquinho de atraso, mas é que tivemos problemas técnicos. Estamos aqui falando de Vrajabhumi Dhamma. Vrajabhumi Dhamma. E, bom, só para também aproveitar o ensejo, né, que estamos aqui, queria fazer o convite para vocês, esse final de semana, Vrajabhumi vai estar, assim, espetacular, né? Temos a visita de 3 sannyasis, Chandramukha Swami, Purushatraya Swami e Keshava Swami. E temos o grande festival de Balarama, e também aniversário de Vrajabhumi. Então vai ser um evento muito, muito estático. Então, estão todos convidados, tá bom? Queria aqui agradecer o convite do meu querido tio, Paravyoma Prabhuji, convidou para ler esse Srimad Bhagavatam, uma oportunidade de minha purificação. Então, deixa-me fazer minhas orações. Iniciar a leitura do Bhagavatam. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militan Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manuvishtam Shtapitam Jana Bhutalem Swayarupa Kadamahyam Dadachi Swapadanchikam Vandeham Shri Gurum Siyutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shirupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangida De Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suchidevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shadvaita Gadadhar Shivasri Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Premanandi, Haribo, Haridarshana, está assistindo. Haridarshana, estava pensando em você outro dia, Haribo, que eu não tenho te visto aqui em Vrajabhumi e não te vi também no Ratha Yatra. Senti sua falta. Então vamos dar início aqui ao Srimad Bhagavatam, Canto 3, capítulo 24, o verso de hoje é o verso 29. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Saiva Bhagavan Adya Helananaganayatnaha Griheshu Jato Gramyanam Jahasvanam Pakshaposhanaham. Tradução e significado por sua divina graça, Abhaya Charan, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Saha Eva, esta mesmíssima, Bhagavan, Suprema Personalidade de Deus, Adya, hoje, Helanam, negligência, Na, não, Ganaya, considerando altos e baixos, Naha, nossos, Griheshu, nos lares, Jataha, apareceu, Gramyana, de chefes de família comuns, Yaha, aquele que, Swanam, de seus próprios devotos, Paksha Poshanaha, que apoia o grupo. A tradução do verso: não considerando a negligência de chefes de família comuns como nós,
essa mesma suprema personalidade de Deus aparece em nossos lares, simplesmente para dar apoio a seus devotos. Mais uma vez, não considerando a negligência de chefes de família comuns, como nós. Essa mesma suprema personalidade de Deus aparece em nossos lares, simplesmente para dar apoio a seus devotos. Então, Krishna, no Bhagavad Gita, não? Ele diz que todo esforço ele está coberto por algum defeito, não? Assim como o fogo está coberto pela fumaça. O fogo é muito brilhante, muito poderoso, mas mesmo assim ele manifesta uma fumaça. Da mesma forma também o serviço devocional ou a nossa prática, não? Do serviço devocional, assim ela muitas vezes manifestam impurezas, não? É interessante que, lendo Srimad Bhagavatam e Mahabharata, a gente encontra descrições de que os Pandavas se purificaram, algo assim, não? Outro dia mesmo eu estava lendo que quando Krishna apareceu e os Pandavas se purificaram. Imagina, os Pandavas se purificaram, eles já eram puros, na minha concepção. Os Pandavas são devotos puríssimos de Krishna, não? Mas mesmo assim se diz que eles se purificaram. Porque enquanto nós estamos nessa natureza material, sempre existe alguma contaminação material. E assim essas contaminações elas são destruídas, são destruídas com o próprio serviço devocional. Então aqui diz, não considerando a negligência de chefes de família comuns como nós. Então essa negligência, na verdade, não é só uma negligência de chefe de famílias, não? É uma coisa inerente a nós, almas condicionadas, sejamos brahmacharis, grihastas, vanaprasas, sannyasas, avadutas, seja o que for. Nós, como foi falado, Bhagavad Gita, todo esforço está coberto por alguma imperfeição, não? Estão roçando aí, espero que esse barulho não esteja perturbando. Então, assim que na nossa prática espiritual, nós podemos nos esforçar, não é, para dar o melhor de nós. Mas mesmo assim, muitas vezes nós iremos negligenciar. Então aqui quem está falando aqui é Kardama Muni, né? Não, desculpem, não é Kardama Muni. É Maitreya Muni falando com Vidura, né? Não, desculpem, é Kardama Muni mesmo. Kardama Muni falando com Devahuti, não é? Porque ela obteve a Kapila Deva como o seu filho. Então assim que aqui se diz que não considerando a negligência de chefes de família. Isso é Kardama Muni então falando. Então essa negligência ela existe em qualquer esfera da prática espiritual. E nós vamos ver aqui na sequência do verso, essa mesma suprema personalidade de Deus aparece em nossos lares simplesmente para dar apoio a seus devotos. Então, muito embora nós, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, negligenciamos o nosso dever, o nosso serviço amoroso a Krishna, a nossa prática espiritual, o nosso sadhana, o nosso cantar, embora nós muitas vezes negligenciamos, Krishna está sempre ali para dar o apoio a seu devoto, como diz aqui. Essa palavra é Paksha Poshanaha. Ele vem para apoiar. Krishna é sempre o apoiador do seu devoto. Então logo você decide, eu vou ser Hare Krishna. Eu vou começar a cantar Hare Krishna. A partir daí Krishna está ali, te apoiando, te ajudando, te levantando, te guiando. Nós não podemos ver muitas vezes, não? Mas Krishna está sempre ao nosso lado. Krishna é uma companhia constante, não? Para um devoto elevado, um devoto avançado de Krishna,
ele entende que, na verdade, é só Krishna que está me mantendo. Isso é um dos princípios de Sharanagati, não? Sharanagati é a rendição plena à Suprema Personalidade de Deus. E um devoto que está situado nesse humor, né, de Sharanagati, de rendição plena, ele entende que a Krishna está a todo momento comigo, a todo momento. Ele não vê que Krishna não está presente com ele. E não só isso, ele vê que Krishna está sempre o mantendo, em qualquer circunstância. E ele sabe, ele depende, que ele tem essa dependência completa em Krishna. Porque ele sabe que esse mundo material não vai me salvar. Esse mundo material não vai me dar o que de comer. É Krishna, Krishna que está nos dando, nos mantendo. Prabhupada diz que Krishna dá até para os pássaros, né? Até para os pássaros. Então, essas coisas assim a gente pode realizar mais quando a gente vive no campo, né? Aqui em Vrajabhumi temos a patinha, temos os queros-queros, temos tantos e tantos pássaros, temos muitos jacus, e Krishna está mantendo a todos, Krishna está alimentando a todos. Então, Krishna, na verdade, é o nosso verdadeiro protetor, o nosso verdadeiro suporte. Nós, muitas vezes, pensamos que o nosso suporte é o nosso esforço, né? O nosso trabalho. Mas Krishna diz no Bhagavad Gita, né? Prakriti kriyamanani gunaikamani sarvasaha ahankara vimudatma. Tolamente nós estamos pensando que nós é que estamos fazendo. Kartaham itimanyate, kartaham. Na nossa ignorância nós pensamos que nós é que estamos fazendo, nós somos os nossos mantenedores, nós somos os mantenedores de nossa família, de nossa casa, de nossos filhos. Não, Krishna é o mantenedor. Eu tenho está vindo na minha lembrança agora. Então, logo quando eu entrei no movimento, isso já logo no primeiro mês mesmo, né? Eu tinha deixado minhas filhinhas, menininhas, né? E eu estava preocupado, puxa, e agora? Como elas vão comer, né? Aí eu fui fazer uma visita a elas e cheguei lá e eu pensando, elas dependem de mim, né? Elas dependem da minha associação, dependem da minha comida, do meu suporte. Aí eu cheguei, elas residiam numa vilinha, né? Eu cheguei, elas estavam brincando ali na ruazinha, na vilinha, com seus amiguinhos. Elas me viram, vieram, abraçaram, beijaram e deram as costas para mim e voltaram a brincar com as criancinhas. Aí eu pensei, poxa, na verdade elas não estão tão assim identificadas comigo, né? Elas podem se virar sozinhas. Aí eu falei, deixa eu ir lá dentro da casa, ver se elas estão comendo, se tem tudo na geladeira. Aí abri a geladeira repleta, farta, até mais farta de quando eu estava em casa. Então aí eu pensei, poxa, Krishna está aqui controlando. Então Krishna é o controlador supremo. Não é? Nós não podemos levar a consciência de Krishna como um slogan, né? A gente sempre está falando Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha, que Ishvara Parama Krishna, Krishna é o supremo controlador. Anadiraji Govinda, ele é a causa de todas as causas. Sabakara na Karana, ele é a causa de todas as causas. Então nós não podemos só cantar esse mantra assim, Gyana, nós temos que ter Vigyana, não é? Temos que ter conhecimento prático da consciência de Krishna. Então, o Brahma Samhita, né, ali se diz, Ishvara Parama Krishna, Krishna é o supremo controlador. Sabakara Karana, ele é aquele que provê tudo, ele é, também é dito, né, Nityo Nityanam Chetanas Chetananam Eko Bahunam Jo Vidadati Kamam, que existe um ser supremo que está suprindo todos os outros seres. Então o devoto ele tem essa completa fé firme, né? Essa dependência firme em Krishna. Não é? Nós, os materialistas, ou mesmo nós, se somos condicionados materialistas, nós queremos nos proteger da morte, da doença, com um grande plano de saúde, não é? Um plano de saúde caro e que me proteja.
Mas a gente vê que no final das contas um plano de saúde, por melhor que seja, não vai nos proteger. Nós ainda vamos sofrer, nós ainda vamos morrer, nós vamos ainda sofrer nessa existência material. Então não é não é o mundo material, não são os nossos planos, não é nada que vai nos proteger. É como se dá o exemplo também, você está no oceano se afogando e tem um cachorrinho do seu lado, você pode se agarrar ao rabinho do cachorro, o cachorro não vai te salvar, os dois irão ali naufragar no meio de um oceano. Então assim que um devoto, ele tem essa convicção plena de que Krishna é o meu Senhor, Ele é aquele que me protege. Então Srila Prabhupada, ele explica no seu significado, os devotos têm tanta afeição pela personalidade de Deus que, embora Ele não apareça ante aqueles que praticam yoga em lugares solitários, mesmo no decorrer de muitíssimos nascimentos, Ele concorda em aparecer no lar de um chefe de família, onde os devotos se ocupam em serviço devocional sem prática material de yoga. Então aqui Prabhupada está se referindo ao processo de Astanga, né? Astanga Yoga, que é um processo mecânico de yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Assim, é um processo espiritual que o yoga alcança Samadhi, mas ainda é um processo mecânico. É um processo mecânico que não nos liberta deste mundo material. Srila Prabhupada cita um yogi que estava meditando debaixo da água, se eu não me engano é Saubhari Muni, não me lembro, mas estava debaixo da água meditando ali no seu transe de yoga, e de repente um peixe, né, ele toca nele assim com as suas membranas. Imediatamente esse yogi, ele medita em prazer sexual, imagina, aí ele caiu da sua plataforma de yoga. Por quê? Porque somente Bhakti Yoga é que vai nos libertar, somente a dependência de Krishna que vai nos libertar, somente o cantar dos santos nomes de Krishna é que vai nos libertar, somente espalhar a poeira dos pés de lótus do mestre espiritual, do Mahabharata, sobre o nosso corpo, isso que vai nos libertar. Isso é dito, né, no Srimad Bhagavatam, na Lila, no quinto canto de Rahugana, Rahugana e Bharata, que Bharata instruindo, né, o rei Rahugana, que enquanto a pessoa não untar o seu corpo com a poeira dos pés de lótus de um Mahabharata, de um devoto puro de Krishna, a pessoa não pode entender nada. Então é o que mais ou menos Prabhupada está dizendo aqui, né? Mesmo aqueles yogis que estão nos Himalaias executando austeridade, se eles não têm bhakti, devoção por Krishna, eles nunca irão realmente se libertar. Eles buscam por liberação, moksha, mas a verdadeira liberação é o serviço devocional. Mukunda é aquele que dá a verdadeira liberação. Mukunda é aquele que dá a verdadeira liberação. Então, assim que essas práticas, né, de yoga, jnana, karma, nada disso vai nos libertar. A única coisa que vai realmente nos libertar é a prática do serviço devocional, o serviço amoroso. Então, mais uma vez aqui, os devotos têm tanta afeição pela personalidade de Deus, que embora ele não apareça ante aqueles que praticam yoga em lugares solitários, então Krishna não se manifesta para yogis que estão em lugares solitários, ele está sempre se manifestando para os seus devotos. Você vê, se você lê diferentes histórias de yogis, você não vê que Krishna se aparece diante dos yogis, né? Aqueles que fazem austeridades. Você vê Hiranyakashipu fazendo austeridade, Brahma aparece diante dele,
e Shiva aparece diante dos seus devotos, mas Krishna não, Krishna só aparece diante dos Pandavas. Krishna apareceu diante de Uddhava, Krishna aparece diante de seus devotos. Krishna está sempre associado com seus devotos, ele desfruta do relacionamento com seus devotos. Prabhupada diz, Ainanda Tanuja Kinkaram Patitam Vishame Bhavam Buddho. Ó Krishna, filho de Maharaja Nanda. Aí Prabhupada diz, Krishna nunca está sozinho, Krishna está com os seus devotos. Então Krishna, ele adora estar associado com seus devotos. Ele nunca consegue estar sozinho. Os seus devotos são Radhini Shakti, são a potência de seu prazer, que é manifesto principalmente por a Srimati Radharani. Então aí Prabhupada continua no significado. Em outras palavras, o serviço devocional ao Senhor é tão fácil que até um chefe de família pode ver a suprema personalidade de Deus como um dos membros de sua família. Isso é muito interessante. Espero que esse barulho não esteja atrapalhando. Se estiver atrapalhando, escreve aí que eu peço para eles pararem, tá bem? Estão fazendo a poda aí da roça, roçando, né? Então, aqui o serviço devocional ao Senhor é tão fácil. Isso é muito incrível que Srila Prabhupada fala. Porque o serviço devocional nós não podemos nem conceber, na verdade. Esse processo que nós estamos praticando, esse processo do serviço devocional é muito fácil. É muito fácil. Só temos que cantar os santos nomes de Krishna. Porque esse canto dos santos nomes de Krishna foi trazido por Sri Chaitanya Mahaprabhu e ele disse que esse canto vai liberar vocês. Então, se nós nos apegamos ao cantar dos santos nomes de Krishna, estamos constantemente cantando os santos nomes de Krishna, sem cometer ofensas, cantando atentamente. Então, é um processo muito fácil e nós seremos liberados mesmo neste corpo material, Jiva Mukta, mesmo estando com este corpo material. Não podemos ter dúvida quanto a isso, não. O devoto tem fé firme de que pela prática desse serviço devocional eu irei alcançar Krishna. E Krishna diz no Bhagavad Gita, eu sou fácil de ser alcançado por aqueles que se lembram constantemente de mim. Ananya, como é que é esse verso? Ananya, não me vem à memória agora. Não me vem à memória, mas Krishna diz que eu sou fácil de ser alcançado para aqueles que se lembram constantemente de mim. Então, a consciência de Krishna é um processo fácil, mas é um processo fácil mesmo. Vocês vejam, o mundo inteiro devotos de Krishna. Você acha que é fácil ser um devoto de Krishna? No Bhagavad Gita, Krishna diz, Bahunan Jamanamante Gyanavam Pripadante Vasudeva Savamiti Samahatma Sudulabha. Bahunan Jamanam, depois de muitos e muitos nascimentos. Bahunan Jamanamante, que a pessoa vai entender que Krishna é a suprema personalidade de Deus. E aí o que ele faz? Ele se rende a Krishna. Isso é o que nós estamos vendo no mundo, milhares de devotos se rendendo a Krishna, buscando o refúgio de Krishna. Samahatma Sudulabha. Tal grande alma é muito rara. Deixa eu ver o que escreveram aqui, eu estou preocupado com esse barulho aqui. Verdade. Depois lemos então o Marco Ferrari, que imagino que seja o Mahaprabhu, né? O meu grande Mahapa. Então, assim, esse é Bahunandja Manamante, não? É muito difícil, na verdade, depois de muitos e muitos nascimentos, mas se aceitamos Chaitanya Mahaprabhu, se aceitamos Prabhupada, se aceitamos a simples instrução de cantar os santos nomes de Krishna, não importa os princípios, 4 princípios, não, é natural. Se você canta Hare Krishna sinceramente, você vai seguir os 4 princípios
de uma forma natural. Esse processo é orgânico, não um processo forçoso. Cantemos os santos nomes de Krishna e realmente nós vamos alcançar a misericórdia de Krishna e Prabhupada. Então aqui Prabhupada diz, o serviço devocional ao Senhor é tão fácil que até um chefe de família que é tão caído, né? Até o chefe de família pode ver a Suprema Personalidade de Deus como um dos membros de sua família. Não é? Você tem o seu altar, você oferece o alimento a Krishna, você está vendo Krishna ali como um membro da sua família, da maneira que Kardama Muni experimentou em seu filho. Não é? Muitos devotos eles têm essa atitude filial, não é? Para com Krishna. Sabemos que as diferentes raças, não é? No serviço devocional, Shantarasa, Dasya Rasa, Sakya Rasa, Vatsalya Rasa, Madhurya Rasa, diferentes raças, sabores no serviço devocional. E muitos devotos, eles têm as deidades de Krishna em suas casas e veem Krishna como o seu filho, como seu filho querido, o seu filhinho querido Krishna. E assim Prabhupada diz, apesar de ser yogi, Kardama Muni era um yogi. Ele era um chefe de família, mas obteve a encarnação da Suprema Personalidade de Deus como seu filho. O serviço devocional é um método transcendental tão poderoso que supera todos os outros métodos de compreensão transcendental. Então isso aqui esses outros métodos é o quê? É Astanga Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga. Ele supera. Né? No Karma Yoga, na Karma, você ainda está querendo desfrutar de um resultado do seu trabalho. Mas na Bhakti Yoga, e Karma Yoga também é considerado Bhakti Yoga, porque você está também servindo a Krishna. Mas na Bhakti Yoga pura, Aniyabhilasta Shunyam Jnana Karmadhyana Abritam. Você está livre de qualquer mácula, né, material. Você está puro, né? Então assim o serviço devocional ele supera todos os outros métodos. Astanga Yoga, Jnana, Karma, tudo isso. O Senhor diz, portanto, que não vive nem em Vaikuntha, nem no coração do yogi, senão que vive onde seus devotos puros cantam sempre sobre ele e o glorificam. Naham Vasami Vaikunte, esse é um verso muito famoso. Naham Vasami Vaikunte, Yoginam Hridaye Nacha Mabhakta Jatra Gayanti Tatra Tistami Narada. Não é? Isso é... Ó Narada, eu não resido em Vaikuntha, nem no coração dos yogis, mas onde meus devotos cantam sobre mim com devoção, e é ali que eu permaneço. Então assim, Krishna ele não reside nem mesmo em Vaikuntha. Olha só esse verso. Isso aqui é para entendermos o poder, não é, da associação com Krishna, do serviço amoroso. Porque Vaikuntha ainda existe aquela Aishwarya, não é? Aquela reverência. Krishna ele nem se importa com reverência também. Krishna não está importando-se com reverência. Lakshmi Devi, que está sempre massageando os pés de Krishna, ela não pôde entrar na dança da raça de Krishna, porque ela é muito reverencial. Mas Srimati Radharani, Chandravali, Champakalata, Lalita, Vishaka, Sudevi, Rangadevi, e assim vai. As Gopis, Manjaris, elas estão sempre associadas com Krishna. Por quê? Porque elas não possuem esse amor reverencial. Então aqui eu não resido em Vaikuntha, porque mesmo em Vaikuntha, Krishna não se manifesta tal como ele realmente é. Nem no coração dos yogis, né? A realização Paramatma,
que o yogi realiza Deus no coração e pode ter esse vislumbre de Deus no coração, mas Krishna ele não reside no coração do yogi, ele não reside em Vaikuntha, mas ele reside onde meus devotos cantam sobre mim com devoção. Lermos o Srimad Bhagavatam com devoção, lermos o Bhagavad Gita, pregarmos a consciência de Krishna, queremos espalhar esse movimento, cantar as glórias de Krishna, ir ao Mangolartika com prazer, ou Govinda, Guru Puja, Ratha Yatra, isso é serviço devocional, isso é consciência de Krishna, tão simples de ser executado. Como diz o Bhagavad Gita, ele se executa alegremente esse processo. Raja Vija Raja Guhyam. Esse processo é um processo Pratyakshabhagami Dharmyam, que dá percepção direta no eu. E ele se executa alegremente. O processo da consciência de Krishna é assim. É ali que Krishna permanece, no coração dos devotos. A Suprema Personalidade de Deus é conhecida como Bhakta Vatsala. Ele nunca é descrito como Gyani Vatsala ou Yogi Vatsala. Bhakta Vatsala é aquele que está sempre querendo dar prazer a seus devotos. Bhakta Vatsala. Ele é sempre descrito como Bhakta Vatsala porque se sente mais inclinado a seus devotos do que a outros transcendentalistas. Então se diz que Krishna é imparcial, né? Ele é imparcial, mas ao mesmo tempo ele tem um quezinho especial pelos seus devotos. Ele tem uma paixão pelos seus devotos. Bhagavad Gita confirma que somente o devoto pode entendê-lo como ele é. Bhaktyamam abhijanati. Só é possível entender-me através do serviço devocional e não de outra maneira. Krishna diz isso no Bhagavad Gita, no capítulo 18, texto 55. Essa é a única compreensão real, porque, embora os gyanis, especuladores mentais, possam experimentar somente a refulgência ou o brilho corpóreo da Suprema Personalidade de Deus, e os yogis possam experimentar somente a representação parcial da Suprema Personalidade de Deus, o Bhakta não apenas o compreende como ele é, como também se associa pessoalmente com a personalidade de Deus. Então o Bhakta, ele pode compreender Krishna, ele não apenas o compreende como ele é, como também se associa pessoalmente. Então porque ele tem essa realização da Suprema Personalidade de Deus. Não? É como diz esse verso aqui, Sa eva Bhagavam. Bhagavan é a Suprema Personalidade de Deus. Que Bhagavan iti, Paramatma iti, como é esse verso, Vadanti tatatuavidas, tatuadhyagyanam advayam, Brahmeti Paramatmeti, Bhagavan miti shabdyate. Que os videntes da verdade, eles definiram essa verdade em três aspectos, que é o Brahman impessoal, como Prabhupada está dizendo aqui, que é aqueles que realizam a refulgência de Deus. Então não é uma realização completa de Deus. Assim como se você está banhando-se no sol e refulgência do sol e desfrutando do sol, aquilo não é completo, é mais completo se você for ao planeta Sol e ver Vivaswan, o Deus do planeta Sol, e ver as atividades do planeta Sol, as variedades do planeta Sol. Isso é superior. Então, Brahmeti Paramatmeti. Paramatmeti, os yogis, né, que tem esse vislumbre da personalidade de Deus no coração. Mas somente os devotos, eles podem ver a Suprema Personalidade de Deus como ele é, Bhagavan. Então isso é a consciência de Krishna. Processo maravilhoso, simples de ser executado,
e que nós temos que agarrar com unhas e dentes e não fraquejar, não deixar a peteca cair. Mancha jove abicharena bhaktyogena sevate, sagunam samatichaitam brahma bhuyaya kalpate. Aqueles que executam o serviço devocional sem deixar a peteca cair, sem deixar que os modos da natureza o influenciem, esse sim, ele pode executar bhakti pura e alcançar o estágio de Brahman, Brahmabhuta Prasanatma, o estágio de satisfação plena em consciência de Krishna. Hare Krishna. Obrigado a todos aí que ouviram atentamente. Vamos ver aqui o que passou nesse tempo todo aqui. Haridarshana, gratidão, Haribol, Pedro Paulo, reverências, Sanjaya Lenkan, assistindo, um prazer, Rogério de Souza, sim, Kardama Muni falando com Kapila Deva, antes de partir para a ordem renunciada, antes de partir para a ordem renunciada, bem lembrado, ali ele estava na fase familiar. Sérgio Pacheco, será que é o Shri Krishna? Minhas reverências, Sérgio Pacheco, Haribol. Dinha Cláudia Siqueira, será que é a Cláudia de Teresópolis? Dinha Cláudia Siqueira. Marcelo Magalhães, Haridashna, Salbari Muni, obrigado Haridashna pela lembrança. Salbari Muni é aquele yogi que eu falei, que estava debaixo da água executando a prática de yoga, e assim ele sentiu a membrana de um peixe, imagina, e aí ele dançou. Marco Ferrari, Krishna sempre se revela no ambiente de devotos. De vez em quando, ele aparece para um yogi meditativo, como foi com Dhruva Maharaj. Muito bem lembrado. Isso mesmo, com Dhruva Maharaj ele se manifestou. Arpininaue, Marcelo Magalhães, sejam todos bem-vindos e obrigado pela participação. Haridash, eu tenho sentimentos mistos com minhas deidades. Eu transito entre sentimentos formais e íntimos. Já é um grande passo, né? Porque tem muitos que nem têm nenhum sentimento formal nem íntimo. Um grande passo. E na verdade é isso mesmo, porque Prabhupada nos ensina que na verdade nós ainda não temos, né, um relacionamento íntimo. A nossa relação com Krishna é formal mesmo, né? Isso é verdade. Tanto que ele chega a comentar que a adoração de Radha Krishna ainda é a adoração a Lakshmi Narayana, porque nós estamos vendo de uma forma formal, a menos que, claro, nós desenvolvemos assim esse Swabhava, né? Essa natureza transcendental, onde temos um relacionamento íntimo, amoroso com Krishna. Ramakanta Mohaku está assistindo, seja bem-vindo, Marcelo. Dinha Cláudia, reverências, Marcelo Magalhães. Porque muitas vezes temos dificuldade de acordar antes do sol e por fazer todas as nossas voltas da Japa Mala, porque nós temos que ter desejo intenso, né? E uma coisa muito importante é que dormir cedo. Se dormirmos cedo, então é natural que nós vamos acordar cedo. Às vezes, principalmente nas cidades, né? Geralmente, muitas vezes, devotos têm televisão, se envolvem com isso e com aquilo. Não, chega 8 horas da noite, 9 horas, você tem que fechar a loja. Fechou a loja e vai dormir. 9 horas, um devoto transcendentalista já tem que estar na cama. Seja na cidade, no campo, no templo, na grihasta, seja quem for. Porque assim, se nós dormirmos, vamos para a cama às 9 da noite, então não vai ser tão difícil despertar antes do sol
e assim cantar as nossas japas. E assim sempre orarmos, né, para Krishna, sinceramente, se nós temos essa dificuldade, Krishna está no coração e Ele vai nos ajudar, como Paramatma. Prabhupada diz que o Paramatma que nos acorda, que nos desperta. Paramatma está no coração e vai nos despertar. Então, se nós, antes de dormir, meditamos nesse Paramatma, Krishna que está no nosso coração, Krishna, por favor, permita com que eu desperte cedo pela manhã para ir ao Mongoladic, para adorar os seus pés de lótus, para cantar uma boa japa. Então, certamente, Krishna no coração vai nos ajudar. Aí o Paravyoma diz, Kardama Muni era um Astangi, como se explica que Vishnu apareceu diante dele. Essa é uma pergunta que só Paravyoma pode responder. Não, na verdade, ele executa também Bhakti, não? Porque mesmo um Astangi Yogi, um Gyani Yogi, não? Porque um Gyani Yogi, porque um Gyani ele simplesmente está tentando com a sua especulação compreender Deus e ele nunca vai chegar. Mas o Gyani Yogi, ele usa essa sua tendência filosófica no serviço amoroso a Krishna, então o Gyani Yogi ele alcança Krishna. Então assim, o Astangi Yogi também alcança Krishna se ele usa isso em consciência de Krishna. E se nós lemos o Srimad Bhagavatam, nós vamos ver que Kardama Muni, na verdade, era devotado. E assim, devido à sua devoção, na verdade, é que Krishna se manifesta diante dele. Não só a sua devoção, mas também Devahuti também era muito devotada à Suprema Personalidade de Deus. Espero que isso satisfaça. Dumadkar Samir, Hare Krishna, Marcelo Magalhães, no caso Vishnu se aparece, mas no caso Vishnu se aparece, mas Krishna não. Isso depende, né? No Bhagavatam diz que Krishna se manifesta de acordo com o desejo do devoto mesmo. A forma que Krishna o devoto deseja Krishna. Então a Dinha Cláudia é do Rio de Janeiro. Haribol, estive com o Senhor no Lapidar Glória. Haribol, Cláudia. Será que a Cláudia, eu lembro que eu conversei com uma Cláudia, né? Então acho que ela é ela mesma, a Cláudia. Então Cláudia, lembranças para você, foi muito bom conhecê-la. Haridarsha, eu me recolho às 19 e levanto às 3, não consigo cantar japa durante o dia. É isso mesmo, é como eu falei, dormir cedo, acordar cedo. Para Vyoma, tanto para Dhruva quanto para Kardama, quem se manifestou foi Vishnu. Isso é verdade, mas também Prabhupada diz que não há diferença de Vishnu e Krishna. Tintya Beda Beda Tattva. Como nos manter firmes em Krishna diante de questões de sobrevivência básica, como saúde e questões financeiras? Essa é uma boa pergunta. Como nos manter firmes em Krishna? Os obstáculos dessa existência material são constantes. Krishna diz no Bhagavad Gita, Devi hi esha gunamai mama maya durachaya, mamekajam prapadante mayam etam tarantite. Porque todos esses obstáculos, né, as sobrevivências, questões básicas, saúde, tudo isso na verdade são truques de Maya também, não é? A natureza material agindo sobre nós. E assim essa Maya, Krishna diz no Bhagavad Gita, é impossível de ser transponida, né, ou superada. É impossível de ser superada. Mas aqueles se rendem a mim. Então quer dizer se render a mim. Se render a mim significa Kante Hare Krishna. Em Kali Yuga, rendição a Krishna significa cantar os santos nomes de Krishna. Cante o máximo que você puder. Associe-se com os devotos de Krishna. Leia os livros de Srila Prabhupada. Certamente nós, gradativamente, Prabhupada diz, é um processo gradual. Não é que nós vamos estar... A saúde
ela vai sempre dar problemas, enquanto estamos nesse corpo material. O Prabhupada teve problemas na saúde, todos têm problema com saúde. O corpo material é uma miséria que ninguém vai se livrar dela enquanto estamos nesse mundo material. E assim as dificuldades, elas podem ser superadas quando nós nos rendemos a Krishna. E a rendição a Krishna não é ser um monge vivendo no templo, necessariamente, não. Cantar Hare Krishna. Em Kali Yuga, rendição a Krishna significa que nós aceitamos o cantar dos santos nomes de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tá bem, Cláudia? Nosso cantar a japa e acordar cedo para mim é um dos meus maiores desafios. A gente chega lá, não podemos nos lastimar, vamos sempre ser positivos. Não consigo, aquele cartoon, né? Eu sabia que não ia dar certo, não vai dar certo, não. Vamos sempre ser positivos no serviço devocional amoroso a Krishna, e é difícil, mas como eu sempre falo também, eu era fã, hoje já não sou tanto, do Raul Seixas. Tente outra vez. Temos que tentar outra vez. Cada vez que a coisa não deu certo, vamos lembrar do Raul Seixas, vai, tente outra vez. Então, gratidão a todos. Hare Krishna, muito obrigado. Até uma próxima vez aí. Srila Prabhupada, Jagaguru Ki Jai.